Seja incrivelmente bem-vindo aqui no nosso Papo de Empreendedor. Já preparou papel e caneta? Porque com certeza vai ser mais uma aula de MBA, como sempre tem sido. É uma honra hoje receber a Cristina, que vai falar sobre inteligência financeira e espiritualidade. A Cris já chegou, é uma expert no assunto, é diretora financeira da rede de supermercados Porecatu e com certeza vamos aprender muito aqui com essa troca. Deixa aqui, a Cris já chegou. Essa live aqui, depois vai para o nosso canal no YouTube, vai para o nosso canal no Spotify, você pode estar ouvindo a live. E também vai um resumo para o nosso blog, para você que gosta de ler. Cris, seja bem-vinda! Bom dia, Grazi, bom dia, obrigada pelo convite. Seja incrivelmente bem-vinda, que é uma honra receber você, Cris. Desde da primeira participação que você teve com a gente no Inspire Mulher, que é um projeto que a gente roda cada ano de um formato diferente. E naquele ano você falou pra gente sobre inteligência da mulher nos negócios e foi libertador. Falei que eu fiquei com um versículo na minha cabeça que virou meu bichinho de estimação, como que bem disse aquele dia um dos pastores que teve na igreja, e Jeremias 29:11. E não só eu, todas as mulheres que participaram. Eu tive uma cliente que veio de Araçatuba. Ela falou: Grazi, valeu muito a ida em Votuporanga aquele dia para ouvir a Cris. Você me falava tanto de uma coisa, e a hora que a Cris falou do tripé do lucro na empresa, eu mudei toda a minha visão. Então, o nosso propósito, estou contando essa história, porque o nosso propósito aqui é que cada um que saia, que assista, se mexer um pouquinho. Eu estou te dando 2 exemplos daquele dia que você falou que mudou a vida. Então, esse é o nosso propósito aqui, construir um mundo melhor para pessoas melhores. Muito obrigada, Cris, por doar vida aqui pra gente. Imagina, obrigada a você pelo convite. Uma honra ser uma referência. A gente tem estado mais perto ultimamente, né? E é muito bom poder contribuir e aprender com você sempre, claro. Ô Cris, a gente sempre começa, você sabe que essa live é a número 75. Quando eu comecei, todo mundo falou: não, você é maluca, não, você acha isso grave toda quarta? E tem sido, assim, muito aprendizado, porque a gente tem um lema aqui que é assim, ó: menos fórmulas e mais experiência. Eu sou matemática, você sabe, amo números, fórmulas, você tá na financeira, mas a fórmula tá ali, é o básico, a gente estuda. Mas a gente só aprende com a experiência do outro. Eu acho que a vida é uma grande troca. E não tem fórmula pronta, né, Cris? Você vai compartilhar a tua história, a tua vida. E aí cada pessoa que estiver aqui valida no seu maior laboratório, que é a sua vida, que é a sua empresa. Sim. Então, tem coisas que funcionam, às vezes, dentro da sua empresa, não vai funcionar, às vezes, na minha. E, às vezes, o que está funcionando do outro, uma adaptaçãozinha que a gente faz, muda o jogo, né? Muda o jogo. Cris, a gente sempre começa pedindo para o convidado se apresentar. Então, conta pra gente aí quem é a Cristina Rocha. Bom, eu sou a Cristina, sou sócia do supermercado Porecatu, sou esposa do Fábio, mãe da Luísa, mãe da Gabi. Minhas filhas já são adolescentes aí. Eu trabalho no supermercado já fazem, meu Deus, vou revelar aqui, né? Já fazem 23 anos. 23, Cris? 23, tá fazendo esse mês agora, 23 anos. Então, na minha família é assim, né? Era, né? Porque somos três irmãos, né? Meu pai e minha mãe saía da escola e já tinha que começar a trabalhar. Começava a faculdade, já começava ali dentro do supermercado. Porque eles tinham essa visão, que dentro da empresa é onde a gente vai ter a vivência, onde a gente vai conhecer o nosso negócio. E longe, com quem mais aprender, não sei com eles, né? Que começaram do zero. Porque a nossa empresa começou realmente do zero. E eu estou trabalho desde o início no financeiro. Hoje a nossa
empresa ela é separada, né? Cada irmão, a gente atua numa área. Eu fico no financeiro, a minha irmã fica no RH, o meu irmão é diretor comercial, mas hoje ele acaba sendo a pessoa que acaba tocando muito ali junto com meu pai, né? Então a gente tá nessa, a empresa vem crescendo e a gente vem crescendo muito em conhecimento também, né? A gente vem de uma empresa familiar que, graças a Deus, vem crescendo bastante na região e a gente quer crescer muito mais, né? Ô, Cris, eu acho que vale contar. Faz quanto tempo que vocês chegaram em Votuporanga? Fazem 28, nós chegamos em 96. Vai fazer 29 agora em junho. 96? 28 agora em junho, né? Isso, 96. Nossa, eu me lembro. Eu não me lembro onde eu trabalhava, que você era ainda. Logo vocês chegaram, muito novinha, muito novinha. E Sim. depois eu dei aula para Alice, né? Mas você era muito novinha. Eu não me lembro se era no Magazine Luiza, se era eu trabalhei em tantos lugares no comércio, mas foi logo que vocês chegaram aqui. A sua mãe era ela que tomava conta do financeiro, Cris? Era ela. Assim, quando a gente chegou, porque como a gente veio de São Paulo, né, nós viemos com a promessa de que a gente ia ser solto aqui, né? Então a gente realmente podia, eles deixavam a gente andar sozinho. Para nós foi libertador isso, né? Porque em São Paulo a gente era trancadinho dentro de casa. Então aqui foi, podem andar. Olha, você sabe Minha mãe que ali trabalhava no financeiro e foi quando eu entrei, comecei a trabalhar, minha sala era junto com a minha mãe. a dona Cida, eu lembro que quando a Alice foi viajar na oitava série, ela tinha um cuidado, né, Cris, com tudo. Sim. Grazi, ó, leva esse dinheirinho na sua bolsa. Vai que a Alice precisa de mais alguma coisa, porque eu fui viajar com eles pro acampamento na Sim. oitava série. Um cuidado que ela tinha que era incrível. Aqui, Sim, ó. sim. A minha mãe eu falo, a minha mãe era a escola, né? De tudo. Para mim, minha mãe foi referência na vida, assim, de tanto de empresa, de empreendedora, de mãe, de. Eu costumo falar assim que a minha mãe trabalhou muito. Eles se dedicaram muito a construir o que construíram. Mas a minha mãe, quando ela estava em casa, ela estava em casa. O tempo que ela estava conosco, ela realmente estava presente. Ela estava ali, se ela estava brincando, ela estava brincando, se ela estava fazendo a tarefa, ela estava fazendo a tarefa. Então, isso assim me ensina e me confronta hoje, né? Porque às vezes a gente está presente, mas está ausente. E a minha mãe não, minha mãe ela estava ali realmente presente nos momentos que ela estava. Isso ensina muito, né? Porque às vezes a gente se culpa por não estar, mas a hora que a gente tá, a gente fica dividido entre estar com atenção ou não, né? Para nossa família, para os nossos filhos. Você sabe que você falou um ponto, Cris, assim, que eu acho que é o maior desafio hoje, principalmente na vida das mulheres empreendedoras. Porque o mundo convida você a ser o pior a todo momento. A Cris tem que, e tira você do teu lugar que você acabou de falar. Que primeiro é, né, de mulher, de mãe, do seu lar e depois a empresa. Tem uma inversão, né? E o homem claro, a gente não vai colocar Deus primeiro, né? Mas depois a esposa, Sim, os filhos, o trabalho e depois o lar. E nós estamos sendo convidados a ser todo momento inverter isso, sim. a todo momento. Aqui o Parma. Oi, Parma, grande beijo, sejam todos bem-vindos. O Parma está falando aqui, Porecatu é admirável, Deus abençoe essa família. Ó, o Parma já Amém. esteve aqui no Papo de Empreendedor, quase que estreou, né, Parma? Você foi incrível, assim como o seu Zé também. Ó, quando viemos de São Paulo há mais de 20 anos, o Porecatu era onde fazíamos o passeio da família. Olha só, não, isso é uma delícia, né? Eu falo que a gente vem com essa visão, né? A gente veio com a visão de vir para o interior, mas quando a gente chegou aqui, falou, Votuporanga é uma delícia. A gente apaixonou nessa cidade. Essa cidade é muito boa. Ô, Cris, e aí, antes de entrar no assunto, eu vou pedir para você contar um pouquinho, então, assim, quais lições, antes da até a gente entrar no assunto, já que a gente tocou no nome da dona Cida, você trabalhou com ela, você ficou quantos anos junto com ela, Cris? Eu fiquei 6 anos, Grazi. 6 anos. Foram 6, virou aqui, né? Apertei. Virou, Cris. Foram 6 anos que eu trabalhei na mesma sala ali com ela mesmo, né? A gente ficou
ela me ensinou muito. Eu falei, me ensinou muito, mas eu falei, faltou tanto. Quando ela faleceu, eu falei, faltou muito ainda, né? Ela me passou toda a parte ali do financeiro, dia a dia, e algo que ela sempre falou, né? Que a gente precisava começar do zero, né? Que nós éramos filhos, mas a gente tinha que entender o início, né? Esses dias eu ouvi uma frase na inauguração da loja 10 lá em Rio Preto. Eu não lembro quem foi que estava falando e falou assim que o bom empreendedor, o pai, ele precisa criar sucessores e não herdeiros, né? E eu vejo que os meus pais, eles tentaram realmente fazer isso mesmo, né? Porque a minha mãe ali, a gente trabalhava junto, então era ensinando do zero mesmo. O que é um cartão de crédito, desde o que é um cartão, como faz uma conciliação, como faz uma conferência de caixa, o todo mesmo, né? Porque ela sempre falou que a gente precisa entender o todo do negócio para conseguir ter a cabeça pensante, entender como pensa o funcionário, como pensa o cliente. Então, ela, assim, foi realmente uma escola de vida, de financeiro. A minha mãe, ela não teve uma formação no financeiro, né? Mas na vida foi incrível. Então, foram 6 anos, eu vou com um MBA. É uma. E é isso, né, Cris? Você vê, eu vejo assim, vamos pegar só na nossa cidade, Votuporanga, mas o Porecatu está em outras cidades, a Cris vai contar um pouquinho da história, mas você conversa, às vezes, como você falou, minha mãe não teve uma formação, Não, mas quando eu converso com eles, eles sabem tudo, né, Cris? Tudo. Por sabe? isso que é menos fórmulas e mais experiências. Outro dia eu estava conciliando um relatório de uma cliente de Ribeirão. E aí eu fiz as lições da avó, porque ela sempre fala porque ela é vó hoje, começou do nada, assim, sem nenhuma formação. E aí, coincidentemente, naquela semana que eu estava formando, porque eu sempre faço as lições do empreendedor, eu achei sabe um livrinho branco que se chama Os Segredos da Mente Milionária, que todo mundo fala que é Sei, o segredo da prosperidade. Aí sim. sabe quando você começa a folhear e ver o que eu tinha grifado dos princípios? Aí eu falei pra ela, ô dona fulana, brinquei, né? Eu falei, olha, os princípios da avó aqui, ó, estão todos no segredo que o mundo diz, do livro, que o mundo diz que é os segredos da mente milionária. Então, quando você está conectado com a fonte, eu tenho a impressão que tudo vem, né? Que tudo vem, Ah, sim, que tudo com vem. certeza. Esse é o versículo que eu vou deixar para você hoje. Depois ele fala sobre isso. Olha, eu já me arrepiei aqui, gente. Ó, essa Cristina. Deixa eu trocar ele aqui, que ele tá caindo aqui. Eu falei, aquele dia eu te deixei Jeremias, né? Eu falei, hoje eu vou deixar um outro que fala realmente sobre. Travou um pouquinho a Cris aqui. Mas, ó, o versículo que ela falou é Jeremias 29:11. A Cris travou, tá voltando. Vocês estão me ouvindo? Será que travou tudo? Tá aparecendo aí. Vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Aqui? Pessoal, vocês que estão na live, dá um. Obrigada, Yuri. A Cris é realmente uma inspiração. Realmente, realmente. A família da Cris, a dona Cida, eu tive a grata honra de conhecê-la quando eles chegaram aqui. Realmente, ela é uma grande referência para todos nós. A Cris caiu, estou convidando de novo para ela voltar aqui para a live. Obrigada, Yuri, muito obrigada. Ela Ah, voltou. voltou. Porque você sabe que eu falo que se deu problema, tem alguma coisa muito forte vindo. Né, você viu? Falei do versículo, caiu a minha internet aqui. Ô, Cris, você contou um pouquinho. Eu acho que vale você contar bem rapidinho a história, porque você falou, a gente começou do nada. Quando começou o Porecatu e o que é a rede hoje? Então, meu pai, ele era um cortador de cana na cidade de Porecatu, né, que fica no Paraná. Ele saiu de lá com 17 anos e foi para São Paulo morar com os irmãos. E lá ele começou a trabalhar como encanador, trabalhar em algumas empresas grandes e comprou de sócio um mini mercado, né? Hoje é um mercadinho de 100 metros quadrados que fica lá na Vila Pina. Ainda chama Porecatu, a gente passa lá, tá a mesma placa até hoje. Dá para matar saudades. Tá lá.
e ficou lá alguns anos. Lá ele conheceu minha mãe. A minha mãe era cunhada do meu pai, na verdade, casada com o irmão do meu pai. Ah, Então, eles eram cunhados, isso eu não sabia não. era Tinha muito meu, isso meu na tio. época, né? Tinha, meu tio chamou, meu pai precisava de alguém para trabalhar no caixa. Meu tio chamou a cunhada e meu pai acabou casando com ela. Eles se casaram, ficaram ali nesse mercadinho muitos anos. E assim, meu pai e minha mãe, eles trabalhavam no mercado durante o dia, à noite eles iam vender roupa na frente da faculdade. Então, assim, foi uma vida realmente para construir o que tem hoje, né? Então, a gente olha, a gente sabe o valor que tem. E depois disso, eles compraram mais uma loja em São Paulo, ficaram alguns anos e eles acabaram saindo de lá por conta da violência, né? A gente tinha muitos assaltos ali. E quando a minha mãe estava grávida da Alice, eles tiveram um assalto que meu pai acabou sendo baleado ali e eles resolveram que não era para eles mais aquilo, né? E começaram a procurar uma cidade e acharam essa cidade aqui maravilhosa, graças a Deus, que é uma cidade muito boa. Então eles vieram para cá e começamos com uma loja. Meu pai sempre fala, quando veio para cá, meu pai nunca veio muito com essa visão de crescimento. Ele queria uma vida mais tranquila. Mas não aguenta, né? Quem é empreendedor, a hora que vê o negócio dando certo, já quer inovar, já quer fazer, já quer acontecer, né? Então ele veio para cá com uma loja. Depois já tivemos, na verdade, a gente já comprou o terreno aqui, onde é a loja da Brasil, que até quando a gente comprou esse terreno, eu lembro do meu pai falando, que loucura é essa? Olha o tamanho desse terreno. Então, assim, foi aquele passo pela fé, né? Que é uma das coisas que eu acho que todo empreendedor tem que ter. Ele tem que acreditar no seu negócio e saber onde ele quer chegar, né? Por mais que meu pai veio para cá, às vezes não tem essa visão de eu quero muito, dentro dele ele sempre quis crescer, ele sempre quis inovar, ele sempre teve isso, né? Então ele comprou esse terreno e já começaram a construir ali em 2001, nós inauguramos ali, mas acho que foi 2 anos e meio de construção. Tivemos uma loja em Birigui, a gente ainda era adolescente quando eles tiveram essa loja, mas foi um período que minha mãe não estava bem, minha mãe estava bem doente essa época, então eles tiveram muita dificuldade de tocar e tinham muita dificuldade de logística, que era uma logística muito fora de mão para nós, e eram só os dois na época, a gente ainda não trabalhava, então eles venderam essa loja e ficamos só aqui, né? Depois já compramos a loja da Minas, em 2011 fomos para Rio Preto. Depois que nós fomos para Rio Preto, aí já éramos só nós quatro, né? Aí a gente ali fomos crescendo, crescendo. Hoje somos 7 lá, né? 3 aqui. Então a loja vem crescendo bem, graças a Deus. Hoje são mais de 2.000 funcionários diretos, né? Nossa, Cris. Aí hoje E se desafia. se vocês quiserem assistir, conhecer essa história do seu Zé foi um dos primeiros também a estar aqui, esteve presente aqui com a gente, fazendo a live. O seu pai, a gente falou da sua mãe, a sua mãe é incrível, e o seu pai é uma das pessoas mais humildes que eu conheço. Seu pai é um exemplo de conexão com a fonte, assim, pra gente, é um exemplo de humildade. Eu não posso falar muito dele que eu vou chorar, porque eu falo que ele é. Eu já falei para ele começar a orar para Deus mandar mais lágrimas, porque assim. É tanta coisa que acontece e ele é um exemplo mesmo de humildade, né, Cris? Assim, eu não sei se a gente vai conseguir nessa vida estar assim com essa humildade, né? Assim, uma humildade que nem você falou, uma inteligência, uma visão de futuro, porque você disse uns pontos que eu anotei aqui, que se um empreendedor não tiver, porque a palavra cria, porque às vezes a pessoa fala, eu não quero. Você falou, teu pai sempre acreditou, ele sabia onde ele quer chegar, não é que e ele sempre pensou em inovar, trazer algo novo. E Até hoje, Grazi, sim, meu pai hoje, ele tem 68 anos, né? E tá lá. Meu pai quer trabalhar mais do que nós, né? Porque, gente, tem dia que eu olho e falo, meu Deus, pai, vai embora. A gente tá assim, nessa fase, né? Pai, vai brincar com seus netos, vai buscar seu neto na escola. Não, ele tá lá, ele ama o que faz, né? Isso, assim, é um exemplo. Eu falo, meu pai ensina muito com a vida, com exemplo, com tudo que ele faz. Ô, Cris, e aí você contou um pouco da sua história, e você começou com a sua mãe nas finanças, você já gostava? Como que foi isso? Você começou assim, o que foi esse começo? A gente já viu, mas assim, você já amava essa área de finanças? Como era Então, isso? na verdade,
desde sempre, eles deixaram muito claro para nós como seria, assim, né? Quando o Ricardo começou, eles já conversaram como que ia ser, que o Ricardo ia ficar com meu pai e eu ficaria com a minha mãe. Então, eu não sei quando que eles fizeram esse combinado, mas para nós ficou bem claro como que ia ficar. Eu não sei, não. Eu falo que eles deixaram as mulheres pagando conta. Não sei se eles tinham medo da gente gastar muito, Eu acho que aí mas tem um segredo, hein? Que depois a gente pode falar sobre isso. É muito engraçado você falar isso, Cris, porque assim, normalmente a gente conhece o homem que está à frente do negócio. Aí quando você entra na empresa, quem está nas finanças quando a empresa é sempre a mulher familiar? Sempre a tem mulher dele que ir. atrás. Aí eu brigo com elas, não, você tem que, Graça, me deixa quieta aqui, me deixa quieta. Mas olha, me arrepia. E aí eu comecei a pensar isso outro dia. Eu falei, tem um segredo, eu ainda vou escrever um livro sobre isso. Todo empresário que a empresa é familiar, olha, me arrepia. A mulher está sempre sentada nas finanças, mesmo que as pessoas não saibam quem ela é, que às vezes ela não aparece, mas ela está ali nas finanças. Não, Grazi, e assim, a gente vê que as mulheres, a parte financeira, ela é muito estratégica pro negócio, né? A empresa que ela não tem o conhecimento do seu financeiro, não tem como ela crescer tanto e tão rápido na velocidade que é possível, né? Porque o financeiro, ele faz o negócio ali andar, girar, ele é muito estratégico. Então, isso foi um acordo que você não sabe, nem você nem o Ricardo Sei de sabe, mas onde já estava veio. assim, você já foi levada. Vem, Nossa, vai. eu acho que eu não tive tanta escolha, mas graças a Deus por isso, porque eu amo o que eu faço. Eu falei, E aí, ainda bem que foi essa área que me escolheram. você começou a trabalhar então com 18 anos, saía da Foi. escola, Saía da terminou a escola, escola e foi foi, para lá, Cris. deram um mês de férias, falaram, pode curtir o seu janeiro aí. Fevereiro, se entenda com a sua faculdade, pode entrar em março. Então ali a gente começou sempre no financeiro, sempre ali. Depois que minha mãe faleceu, na verdade, eu entrei muito pro RH também, porque minha mãe fazia muito RH. Ela fazia e ela Fazia ajudava muita gente, né, Cris? Ela fazia tudo com muito carinho, né? muito, muito. Então essa parte do RH também é uma parte que eu gosto muito, viu, Grazi? Assim, eu acho que o desenvolvimento de pessoas, a parte de você entender, eu acho que isso cresce o negócio também, né? Você investir em pessoas. Isso foi algo que a gente aprendeu muito de uns anos para cá, esse investimento em pessoas. Hoje, a nossa empresa, pode ser que eu te fale errado, mas eu acredito que a gente deva ter uns 6, 7 psicólogos na empresa, cuidando dessa parte de recursos humanos. Né? Eu lembro que o dia que a gente contratou o E primeiro, era um tem, estagiário, a gente e falou, tem, meu Deus, você sabe que tem psicóloga lá que foi minha aluna. tem, Fiquei tão orgulhosa o dia que eu cheguei e vi. É uma delícia isso, né? olha só. Que orgulho, assim, um orgulho de trabalhar ali. O dia que a gente contratou o primeiro, que ele veio nos procurar, né, querendo fazer um estágio conosco, ele já nos conhecia. A gente conversou, falou, gente, será que a gente precisa disso, né? Ai, será que isso dá certo? Será que não vai atrapalhar? Porque ele veio com a proposta de fazer o recrutamento e seleção, né? Que é um braço pequeno, minúsculo da gestão de RH, né? Será que isso não vai atrapalhar o nosso gerente na contratação? E hoje a gente vê o tanto que nos ajudou a crescer, na verdade, né? E porque na época não tinha Alice ainda, né, Cris? Aí você Não, foi para o não. financeiro, Fui para o financeiro aprendendo na na, prática mesmo, esse na segredo com prática. a sua mãe, com tudo Na isso, cuidando das prática. pessoas. Sim, e ali, assim, a gente começou muito essa questão de negociação, porque realmente foi com eles, né? Negociação, o todo, como negociar uma taxa de cartão, como negociar com o fornecedor, a conferência do financeiro, a importância da conferência de um financeiro, né? Porque às vezes, e isso, infelizmente, empresas grandes, empresas pequenas, a gente confia muito que está recebendo as coisas e às vezes a gente nem está. Né? E, assim, nós já tivemos muita experiência com isso e a minha mãe sempre falou muito isso e a gente hoje no Porecatu Maiores, a gente tem muito mais essa percepção, né? Que o quão importante é essa conferência, essa gestão do número em si mesmo, né? Você ter esse acompanhamento diário dele. E mudou muito, né, Cris, de quando você começou lá, né, que era tudo muito Manual. manual. E agora tá aqui, olhando para isso tudo,
o tema que você escolheu tem tudo a ver, inteligência financeira e espiritualidade. O que é inteligência financeira no negócio, Cris? Conta pra gente, porque as pessoas vão deixando sem gestão, a vida me levar e às vezes esquece disso. E o lucro é o sangue do organismo, a empresa é uma instituição, eu costumo dizer. Não é o que a Cris acha, ou o que o Ricardo acha, o que é melhor para a instituição por Ecatu. Sim. O Grazi, acho que toda empresa ela precisa entender que o que a gente busca é o lucro. Né? Às vezes as pessoas têm até um receio de falar isso, né? Eu acho engraçado, tem. Eu não sei, é algo, não sei se é por que isso, mas é um receio de falar que a empresa busca lucro. Todo profissional busca lucro. Não, não tem como, empresa nenhuma vive sem lucro, não tem jeito. Então, eu acho que a estratégia do financeiro é entender o quanto ele pode colaborar para isso. Se a empresa já é uma empresa maior como a minha, às vezes o financeiro ele atua mais no financeiro, ele precisa entender o quanto ele pode agregar. Eu coloco, por exemplo, para mim mesmo, eu tenho algumas metas comigo. Todo ano eu preciso me pagar. Eu entendo que eu preciso pagar o que é o custo para a empresa. Então, eu chego em janeiro, eu falo assim, eu preciso reduzir isso aqui da minha folha, do meu custo fixo, do meu custo variável, eu preciso tirar. Então, eu já tenho a minha meta do ano do que eu preciso economizar. Então, eu sei que a gente precisa, o financeiro, ele precisa entender que ele tem que se desafiar, porque senão a gente também entra numa zona de conforto. A conta caiu, eu recebi, eu paguei e tá tudo certo. Não, o financeiro ele é estratégico dentro de uma empresa. E ele pode sim gerar lucro sem estar vendendo nada. Eu não faço parte hoje da parte de estratégia de venda, isso não, eu faço sim da diretoria, das reuniões de diretoria, estratégia do negócio em si. Mas a minha parte estratégica, ela vem da parte administrativa mesmo, né? Eu acho que a parte do financeiro, ela muito contribui nessa visão, o lucro, como contribui para gerar esse lucro? O que eu posso fazer, né? Quem trabalha com financeiro, ele precisa ter essa visão. O que eu posso fazer aqui? Às vezes, é um nada que você diminui num custo fixo seu. Esse nada, no final de um ano, ele te gera muito. E às vezes a E gente são, busca isso. e são detalhes, né, Cris? Me São. lembro, a gente, num curso de OBZ, né, de orçamento base zero, e aí falando, a dona daquela conta era a moça da faxina, que cuidava, ela ficou para cuidar da conta dos lanches. E são detalhes, né, Cris? E São. aí, vai reduzir o pão, gastava muito. Ela chegou para a dona da empresa e disse assim: Olha, eu vi o problema qual que é. Sabe o que que é? A senhora colocou o negócio de ponto muito longe. E resumindo, ela falou: troca o lugar do ponto, porque o pessoal que chega para entrega, que é o pessoal da logística, eles tomam café 2 vezes. Se a senhora juntar isso, a senhora vai reduzir um café de cada um e nós vamos reduzir não sei quanto no orçamento geral. Você tá vendo? Era a pessoa que estava lá no campo que viu um detalhezinho do ponto que estava no lugar errado, que é uma coisa que você não vai, porque não tinha mais como reduzir o custo daquele lanche. Então, olha que detalhezinho. Não, Grazi, é isso. Eu acho que a gente que não é nem só quem é o empreendedor, né? É o próprio funcionário ali, a pessoa que está trabalhando. Porque eu costumo dizer que assim, ninguém trabalha para a empresa, a gente trabalha para a gente. O dia que a gente entender que a gente trabalha para nós, o jogo vira, porque eu vou crescer nessa empresa, a empresa vai crescer, mas eu vou crescer com ela. Né? As empresas hoje buscam pessoas que querem crescer. Só não cresce quem não quer. Bom, dentro da minha, se você quiser crescer, é só você começar a trabalhar, você vai crescer, não tem como, porque as empresas estão buscando isso. Então, eu acho que é você ter esse olhar, você passar que você enxerga um negócio que está errado, vai e muda, dá sua sugestão, dá sua opinião, né? Porque eu acho que o não se importar é muito ruim, né? Então, eu acho que todo mundo tem que ter esse olhar. Isso aqui custa, sei lá, é R$ 1 que custa. R$ 1 vezes quanto? Ao Quanto dia, ao mês? é 2.000 funcionários. Se você economizar R$ 1 por dia de cada Sim, pessoa que está ali dentro, num detalhe, dá 2.000 por dia. sim. Um Você, detalhe. você falou
coisas aqui muito importantes, Cris, que eu gostaria de frisar, que para mim é o segredo. Primeiro, o cuidado. Quem não cuida do detalhe do 1 centavo, não cuida do milhão, do bilhão. Faz sentido isso, Cris? Faz. E assim, se você não cuida enquanto você está ali sendo o cara, porque o supermercado é o primeiro trabalho de quase todas as Sim, pessoas, assim. Se você for fazer uma estatística, assim, todo mundo, o meu irmão trabalhou de empacotador no sim, mercado, então assim, todo mundo entrou, né, nessa, assim, é o primeiro serviço, foi o que você é, falou, tem vaga para todo mundo que quiser crescer. tem. Então essa coisa de a pessoa tem que falar, tudo que eu estou fazendo é para mim. Desde o pacote ao diretor. Você trouxe. Isso é inteligência financeira também. É. Não é porque, quanto mais a empresa ganhar, mais todos nós vamos ganhar. Quanto Todo mais o mundo. lucro. E você disse algumas coisas aqui também que eu adorei e eu gostaria de destacar. A pessoa sempre tem esse pensamento, e aí eu acredito que seja não só do diretor financeiro, mas de todas as pessoas que estão ali junto, não só do empreendedor. O que eu posso fazer para reduzir esse custo, para termos mais lucro? Como eu posso contribuir? Olha que fantástico isso. É, Grazi, eu acho Essas perguntas são que essenciais, não são, todo Cris? mundo tem que se fazer ela. É o sair da zona de conforto. Porque a gente acaba entrando nela, às vezes, sem querer mesmo, sem perceber. Às vezes a gente não percebe o quão acomodado nós estamos, né? E, e não pode, a gente tem que se motivar. Né? Que seja mesmo. Às vezes a sua empresa não colocou uma meta para você. Às vezes você é o dono da empresa e não colocou uma meta para você. Então, assim, coloque. Né? Porque quem não sabe onde quer chegar, chega em qualquer lugar. Né? Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Qual é, qual é o seu objetivo, né? É claro que a gente tem que ter objetivos reais, né, também, né? A gente pode ter Exata. sonhos, a gente pode ter sonhos, mas objetivos mesmo, a gente tem que ter objetivos Os, degraus, né? isso, o sonho tá lá, né, Cris? Tá lá, Tá. mas assim, o básico aqui no dia a dia, o que eu posso fazer? Tem uma coisa que você falou todo ano, e aí uma coisa que você falou, enquanto pessoa dentro da rede, eu tenho que me Sim, pagar. O ROI tem que vir. O retorno sobre o investimento tem que vir. É isso que eu falo. Quando você contrata uma empresa, você tem que pagar. Como que eu vou buscar? Nós vamos buscar isso, tá? Mas como nós vamos trazer dinheiro para que isso aconteça? sim. Então, você trouxe um ponto super importante aqui. Então, sempre pergunte: eu tenho que me pagar no ano. Como eu faço isso? Como que eu posso buscar mais recursos? Em que eu posso olhar aqui? Porque você disse um ponto também super importante. Fica coisa na empresa sem receber. Coisas, valores altíssimos que as pessoas nem fazem ideia. Se não tiver essa conferência, esse Brasil detalhe, fica. fica. Tá? Eu tenho casos aqui para contar de balde, que Eu você fala assim, tenho impossível, também. não Tenho é? nosso, tenho de colegas nossos de cartões grandes que você olha e fala: você recebeu? Não, nem Não. eu. E aí? Entendi. Se você não percebe, você não recebe. E se você faz uma ligação, eles te pagam. Entende? Isso é o cuidado, né, Cris? Eu recebi 4 recados de Deus que chegou para o nosso tema do ano, que é transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá, só vá. Transforme-se e olhar para dentro. Quem é a Cris, quem é o Poricatu. Porque quando você está olhando para dentro, você está mudando o mundo. 2.000 funcionários. E quantas pessoas que têm envolvidas de parceiro? Nós estamos falando só de funcionário Diretos, direto. né? Sim. Quantas pessoas são envolvidas? Então, quanto mais você olhar para dentro, mais isso vai crescer. E tudo que você decidir vai dar certo. Você é a prova viva, vocês são a prova viva pra gente que isso é possível. E Sim. veio de 4 coisas que são os 4 temas que a gente trabalhou. O primeiro é sonhe, planeje e solte. Sonho tá lá. Planeja, como que eu vou chegar? Foi o que você falou, e solta. O que é? Fazer o que tem que ser feito dia a dia. No detalhezinho, no papelzinho que eu tô gastando a mais, no café que eu tô tomando e não tô contabilizando, que às vezes tá aqui, no detalhe. Depois é o cuidado que você falou aí. Quem não cuida do detalhe. O terceiro ponto é gestar. O que é o gestar? Não é só cuidar, eu tenho que fazer prosperar. Aquele supermercadinho, ó, virou uma rede. Mas é porque teve cuidado. E o final é começar e fechar ciclo. Que nem você falou, a conferência é um ciclo que tem que ser fechado. Nada pode ter ficado para trás. Faz sentido, Cris? Com certeza. A gente precisa entender o negócio no todo, né? A gente precisa, enquanto gestor, enquanto empreendedor, não é olhar apenas o seu espaço. A gente precisa entender que a empresa ela é um todo.
né? Se eu olhar apenas o financeiro, eu não me preocupo com o que está vendendo. Então, vendeu, tá bom. Não, não é vendeu, tá bom. Eu tenho que olhar se vendeu do jeito certo, se vendeu com margem, se o funcionário tá legal, se tá tendo. Por que o funcionário está saindo? A gente precisa, enquanto gestores, olhar o todo, né? Tudo faz parte do financeiro. Vamos supor que o RH ele não está fazendo um trabalho legal, a gente está tendo um problema no RH. Isso é financeiro, porque você vai começar a ter rotatividade de funcionário, você vai começar a ter atestado de funcionário. Então, o todo gera no que você está buscando, que é o lucro. Então, a gente precisa enxergar o todo. Para chegar no objetivo, que é o lucro, é o crescimento, a gente precisa ter um olhar para o todo da empresa. Então, a inteligência financeira começa nisso. Como eu chego no lucro? Ponto. Nós estamos buscando lucro. Dentro disso, a gente sempre se pergunta qual é o meu papel, como eu posso contribuir. E aí, o primeiro ponto que você colocou para a gente é que a gente sempre tem que passar como eu me pago, como eu trago o retorno disso. Segundo ponto que eu amei é se desafiar. Todo momento a gente tem que estar desafiando, saindo da zona de conforto. E essa inteligência financeira vem de pensar estrategicamente e administrativamente. Faz sentido, Cris? Assim? E sempre é para mim. Sim. A gente precisa colocar metas para a empresa no todo, né? A gente, enquanto o gestor da empresa. Mas elas primeiro começam em nós. Né? A nossa empresa é a nossa cara, na verdade. Né? Tudo ali. A gente é o exemplo, eles são o reflexo de nós. Né? Então, a gente precisa dar essa cara. Você sabe, eu tô rindo, Cris, aqui, porque assim, é tão incrível, né? Porque vocês trazem tudo na prática. É o que eu falo. Vocês não têm noção de como vocês são exemplos. Eu tenho exemplo a raça. Você pode ver, teu time do financeiro é tudo parecido com o Cris, não é? É tudo, não tem como alguém de fora, uma empresa, vir aí, criar senso de dono. Eu brinco, escada se lava de cima para baixo. Porque os donos hoje é mais desafiador hoje pelo tamanho da empresa, né? Isso, porque, mas vai cascateando, né, Cris? Hoje, se você vê, por exemplo, o nosso controller, né? O controller hoje é quem faz a administração de contas, né? Que olha que às vezes você fala, eu tô no financeiro, eu faço todo. Não, hoje não faço mais, né? A gente tem um controller que vai olhar, essa conta subiu 15%. Por que subiu? Ele vai lá olhar o porquê subiu. Né? Então, a gente tem essas pessoas, a gente passa um direcionamento e eles vão fazer a execução, né? Esse controller hoje conosco, ele começou como empacotador. Olha que lindo. Então, ele tem a cultura da empresa, ele sabe onde a gente vai chegar, ele entende. O nosso gestor de compras hoje, ele começou como repositor. Entende? Então, é muito gostoso você crescer desse jeito. Eu tenho uma certeza, Cris, assim, que empresas curam o mundo, assim, não tem outro caminho, que é o lugar onde a gente passa mais tempo. E aí, Cris, como o nosso tema entra também na espiritualidade, eu gostaria que você falasse pra gente, você começou lá falando que as pessoas têm medo de falar do lucro. E tem. A gente acha que não pode ganhar dinheiro. Me lembro um dia que seu pai virou para mim e falou uma coisa, eu fiquei com aquilo na cabeça, porque a gente vem com essa criação da família que se acha que dinheiro não presta. Meu pai fala, nossa, você só fala, nossa. Sabe assim, eu falo, pai, quanto mais dinheiro o senhor tiver, mais o senhor vai poder ajudar as pessoas. Olha, quanto mais dinheiro chegar para Porecatu, mais famílias serão beneficiadas, porque mais gente, né? Olha o poder. E seu pai disse assim, para mim, Deus é dono da prata e do ouro. Né? E essa prosperidade, porque nós, o mundo, eu acredito, Cris, eu não sei se eu estou falando números errados, mas mais de 90% da população acha que dinheiro é ruim. Fala mal dos empresários, assim. E se a gente não tiver o cara com coragem, que arrisca lá, que começou do nada, porque a vida não é fácil para ninguém. Sim, e então, a gente atrai o que a gente fala. A gente atrai o que a gente fala. Hoje de manhã a gente leu João 1 e se fala disso, da impecabilidade da palavra, né, Cris? A gente atrai, a gente declara sobre nós, né? Assim, o Brasil, vou ser muito sincera, eu já tive algumas questões com essa questão do dinheiro, assim. Eu não sei se, às vezes, não é pela criação, acho que é realmente pelo que a gente ouve, né? Exatamente. Esse lucro ser um tabu, né? Tabu?
você quer ser acima dos outros, você... não é isso. A empresa vive do lucro. Não tem como, gente, se você é um empreendedor e você não busca o lucro, gente, não fecha, você está buscando o quê? Então, vamos abrir uma ONG, que eu acho sensacional também. Estou querendo abrir um instituto agora. Depois, né? Mas isso também dá consequência. Exatamente, entende? São propósitos diferentes, né? O Isso. dinheiro, ele é ruim dependendo do que você faz com ele, para o que você usa, né? Se ele vira o seu Deus, se o dinheiro é o centro da sua vida, aí para mim já não funciona, né? Então aí já Então, não é o que a Bíblia nos ensina. Então, na tua experiência, Cris, e você já sabe que isso quanto é bom, porque ele chega e a gente tem que passar nas nossas mãos. E para mim, olhando de fora, é o maior desafio nosso enquanto ser humano. Saber que a gente pode sim receber, porque é pesado para a pessoa, né? A hora que chega o dinheiro, ela dá um jeito de perder, inconsciente. Se a minha família não teve, eu vou perder. Não, isso é. Não, nossa, é muito desafiador. Então, olhando para a inteligência financeira e a espiritualidade, como ser humano, vamos falar enquanto ser humano, na tua visão de tudo que você estudou e tudo que você sabe, como a gente pode ter um novo olhar para o dinheiro, sabendo sim que ele é abençoado, que ele vem para trazer coisas boas. é isso, O que você acha que Grazi, a a gente gente tem que fazer? é a gente olhar e entender que o dinheiro ele não é o nosso Deus. Nós não vivemos pelo dinheiro, né? Mas sim, nós buscamos produzir, não é ganhar o dinheiro, porque dinheiro não se ganha, né? A gente produz riqueza, né? Eu aprendi isso também, né? Que dinheiro não dá em árvore, dinheiro não, a gente produz, né? Nós Dinheiro precisamos produz. produzir. A gente precisa Como produzir. produzir dinheiro e ser bom, assim. Então, Porque trabalhando. esse dá um trabalho. Cris, isso é o maior desafio do ser humano. Que você fala a palavra aqui, a pessoa fala, não, mas eu não quero. Eu sempre pergunto para as pessoas, qual que é o teu sonho? Ah, eu quero uma vidinha, assim, a pessoa já bloqueia na entrada, né, Cris? E assim, a Bíblia fala sobre Ah, prosperidade, né? Deus não nos criou para. Às vezes você fala assim, ah, Deus não quer que a gente. Deus quer sim que a gente tenha uma vida plena, né? A gente precisa ter cuidado com a motivação do nosso coração, né? O que esse dinheiro vai fazer conosco? Ah, eu vou ter dinheiro para quê? Eu vou ter dinheiro para pisar nos outros? Eu vou ter dinheiro para ser melhor que os outros? Peraí, cuidado que a motivação tá meio errada aí. Entende? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Mas o dinheiro, ele é bênção na nossa vida, né? Eu não consigo olhar e achar que isso é ruim. Não encaixa. E eu acho sim que a gente precisa declarar isso sobre nós. Tem uma coisa que, assim, vai ter controvérsia sobre o que eu vou falar. Mas as pessoas falam muito assim, ai, eu pago muito imposto. Eu também pago. Mas eu não reclamo dele, não. Porque eu quero pagar quanto mais mais. muito imposto. Eu olho o imposto de renda e tudo vai do jeito que você fala, né? Eu não quero pagar mais em porcentagem, não, tá, gente? Eu quero que o governo diminua o imposto, né? A Você quer pagar quantidade, o mais em valor. valor, né, Cris? O percentual eu quero que diminua. Mas se manter o mesmo percentual, eu quero que seja maior o que eu pago. Porque quer dizer que eu estou vendendo mais, eu estou lucrando mais. Então, às vezes a gente olha e fala assim, ah, é injusto. Não, o que se faz eu não vou questionar, o que se faz lá. Mas eu vou questionar dentro da minha empresa. Se eu pago 10% que eu pago do imposto, tá bom, quero pagar mais. Se eu pagava 1.000, eu quero pagar 10.000, eu quero pagar 100, eu quero pagar 500, porque a minha empresa está crescendo. Entende? Então, eu tenho o hábito de eu olho lá o imposto de renda, eu olho e falo assim, graças a Deus. Entende? Eu sou grata por ele, porque quer dizer que deu lucro, quer dizer que funcionou, quer dizer que está crescendo. Entende? E quer dizer que eu consegui pagar também, né? Porque já houve épocas do Porecatu que a gente teve dificuldade de pagar o imposto. Então, muitas, inclusive. Nossa, Cris, você trouxe os pontos, porque isso é. Então. E aí eu quero te fazer uma pergunta do imposto, mas antes eu só vou retomar o que você falou, que são pontos muito importantes. Você falou, a gente atrai tudo que a gente declara. Sim. E aí Bênçãos e maldições também. bênçãos e maldições. A gente tem que ligar o botãozinho para isso. O que nós estamos declarando? E você falou assim, a gente não vive pelo dinheiro, mas a gente produz riqueza. Sim. E o lucro, Deus quer esse lucro. E aí você falou um ponto que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre ele. A motivação do coração. O
que o dinheiro vai fazer? Conta um pouquinho, o que é essa motivação do coração que a gente tem que estar ali e como a gente declara isso para a nossa vida. Você que prova na prática que isso é possível. Porque assim, existem pessoas que quando você pergunta para alguém, né, por que que ela quer crescer, por que que ela quer ter dinheiro? Existem pessoas que vão falar, porque eu quero a minha família, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa. Isso é maravilhoso, isso é bênção para sua família. Isso eu também quero, todo mundo quer, né? Agora, existem pessoas que os sonhos delas são um pouco mais complicados. Eu quero provar que eu sou melhor que alguém, eu quero. Entende? Às vezes essa motivação que ela vem de algo que precisa ser tratado dentro dela, né? Então, eu acho que o dinheiro ele é muito bom quando você não depende dele para ser validado. Você já entendeu quem você é em Deus, quem Deus te chamou para ser, e aí o dinheiro ele é uma consequência, né? Ele é uma prosperidade, ele veio, ele é uma bênção, mas ele é uma consequência. Nossa, Cris. E aí vamos voltar no exemplo do seu pai, que é onde começou, né? Essa humildade. O dinheiro não é para provar para ninguém. Eu brinco que às vezes as pessoas. E a gente faz isso a todo momento, né, Cris? Querendo se validar na frente do outro, querendo ser melhor. Sim. Às vezes eu vejo a gente conversando, às vezes até. Você vê que a gente. Nossa, assim, eu vejo me brigando com ego para mostrar, sabe essa coisa? A gente Sim. tem isso, hein? Quem tem mais, né? É uma disputa. É uma disputa. E, gente, olha isso, né? Se o dinheiro for para isso, peraí, vai se tratar. Para quem você está querendo mostrar o quê? Não tem muita Cristina Rocha. Tratar o seu eu, né? Assim, hoje, infelizmente, Grazi, eu acho que uma coisa que está muito ruim para todo mundo, né? E em todas as idades, é a comparação. Então, isso é o maior mal do mundo para mim. Gente, como que eu me comparo com a Cris? Não tem outra Cris. Sim. Eu acho que, por exemplo, dentro da empresa, as empresas elas não têm que nem ter a empresa se comparar. A gente tem que ter referências. Isso, Porque cada empresa está no seu momento, cada empresa tem a sua história. Então, eu não posso me comparar com uma empresa que recebeu, que já tinha um dinheiro quando começou, que a gente começou do zero. Então, aí você olha a minha empresa que tem 28 anos, você olha às vezes uma outra com 28 anos, está muito acima que eu. Mas, gente, vamos olhar a nossa história. A gente está muito bem para como a gente começou. Então, não tem que existir comparação, tem que existir uma referência. Poxa vida, eu olho aquela empresa, eu admiro, eu quero chegar lá, eu quero aprender com eles. Eu quero, às vezes, estar perto deles, eu quero ouvir uma palestra, eu quero ser ensinada, porque eles são uma referência para mim. É, porque não tem comparação. Vou comparar? Vamos pegar aqui. Existe outra Andréia do Santa Cruz? Não é a Andréia lá. Existe outra Cristina do Porecatu? Não. Existe outra Ana Paula do Pessoto? Não. Existe o Ederson do Mufato? Não. Existe o pessoal do Açaí? São pessoas diferentes. Eu falo assim, não tem outro Porecatu no mundo. Não. E aí, Cris, você falou o maior desafio, que é o que a mais a gente tem trabalhado com os empresários, e o que eu mais faço, que é o transforme, que é olhar para dentro. Tá bom, você tem referência, você viu lá aquela rede, mas quem é a Cris? Porque às vezes a gente esquece da nossa história, a gente esquece de quem a gente é, a gente esquece de tão incrível que a gente... E aí, às vezes a gente chegou... Não percebe. Melhor, entende? Não tem melhor, né, Cris? E aí você tá buscando, e você já está num lugar que tá muito bom. Você vai estagnar? Não. Porque você tem a visão de que você vai melhorar, você vai crescer. Mas você não tem que estar infeliz ou insatisfeito com onde você já está. Essa chave tem que virar, a gente tem que olhar com gratidão pelo que a gente já tem, para a gente alcançar novos níveis, né? Nossa, você falou um ponto que é fundamental, Cris. E aí você falou uma outra... Gente, a gente ia ficar o dia aqui com a Cris. Meu Deus do céu, já passou uma hora quase. Eu falo bastante também, meu graça. Nossa senhora! Gente, a Cris fala super bem, você sabe? Ela fala que não fala. Deixa a Cris pra mim. Ô, Cris, mas tem uma coisa que a gente só tem uma coisa em comum, viu, gente? Eu vou contar pra vocês, talvez vocês não saibam. E os outros que me desculpem, tá? Eu e a Cris casamos com as pessoas mais lindas da família, que é o Fábio e o Paulo, que são primos. Ó, os outros da família que desculpem. Ó, ô, Cris, mas você sabe que trazendo aqui tudo que você falou, eu gostaria que você falasse sobre um ponto que talvez, quando eu falo isso, eles falam assim para mim, você vive no mundo cor-de-rosa.
Esse mundo que você vive não existe, mas com todas as pessoas que passaram aqui validam isso que eu falei. E eu tenho certeza que você vai trazer também uma validação com a tua visão, Cristina, de ser. Você disse assim, ó, quando eu olho para o imposto, eu sei, claro, eu gostaria que a taxa fosse menor, ok, a gente está Gostaria. passando por uma reforma tributária, tá um desafio para a gente entender como que vai ficar isso tudo, né? Aliás, a gente tem uma live ótima aqui de reforma tributária com o Marcos da Rússia. O Marcos, um abraço. E assim, vamos trazer para o mundo. Quando eu olho para o imposto tem que ser pago. Você concorda comigo? Concordo. Porque se a gente só negar R$ 1, a gente vai pagar uma coisa enorme lá atrás. Concordo. Aí eu falo, você é muito certinha, eu falo, gente, nesse mundo que eu vivo, nesse mundo cor-de-rosa, eu acho que o acerto de contas vem, o universo acerta a conta. Sim. Então, se eu pegar R$ 1 da Cris, eu vivo no Brasil, eu tenho que pagar o imposto do Brasil, vai. Vou fazer o quê? Tem que pagar. Eu concordo com a Tem taxa? Não. Mas se ela existe, eu vou pagar. Faz isso. sentido, Cris? Total. Essa é a realidade, né? A gente não concorda com o valor que é cobrado, mas a gente tá no jogo, vamos jogar. Tá certo, então, isso, Cris. isso A aí. empresa, a inteligência financeira também É essa. isso. E ele tem que estar dentro do seu custo. Ele é igual para você, para o seu concorrente, ele é o mesmo imposto. Então, ele tem que estar colocado dentro do preço do seu produto. Ô, Cris, e aí onde entra a espiritualidade no lucro? Grazi, eu acho que a Na espiritualidade inteligência entra no financeira, o que todo. é isso? Ela entra no todo, né? Porque ela está em nós. E a empresa somos nós, né? A gestão, ela está em nós. A empresa não tem uma gestão própria. Ela é feita por pessoas, né? Desde o primeiro gestor, quanto todos os seus subordinados, né? Então, eu acho que a espiritualidade, ela nos traz uma conexão com Deus, nos mostra quem nós somos, né? Realmente, o que nos traz uma paz, o que nos traz consciência, o que nos traz honestidade, tanta coisa que nos traz quando a gente está com uma vida conectada com Deus. E isso reflete na nossa empresa, isso reflete no nosso trabalho, na parte financeira, nos dá clareza, que é. Agora eu vou ler o versículo que eu falei, que ele entra aí, ó. Vou ler Porque eu para ia te perguntar, o que é estar conectado com Deus? ó, que ele tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Tá? Tiago, Capítulo 1, versículo 5. Ele fala assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, e a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Então, essa sabedoria que ele fala, que ele dá a todos livremente, ela está em todas as áreas da sua vida. Então, se você trabalha, às vezes, na área financeira e você está pedindo sabedoria a Deus, ele vai te dar sabedoria no que você faz, no que você precisa fazer. Entende? Por exemplo, eu trabalho no financeiro. Deus não vai me dar um conhecimento médico. Eu não atuo nessa área. Eu não vou acordar amanhã sabendo fazer uma cirurgia. Entende? Deus vai me dar uma sabedoria naquilo que envolve a minha vida aqui. Que eu estou buscando, estou levando para ele as minhas dificuldades, eu estou dizendo para ele o que eu preciso. é importante pedir também, Cris, quando a gente fala de declarar, conta pra gente como a gente faz. A gente tem que declarar aquilo, a gente tem que pedir. Conta pra gente como a gente faz essa conversa com Deus, como a gente se conecta e pede essa sabedoria na nossa área. É necessário a gente pedir, né? A nossa oração, a gente coloca ali para Deus as nossas dificuldades, aquilo que a gente está passando, e a gente pede para Ele uma orientação mesmo, né? Senhor, me ajuda, o que eu faço nessa situação, e situações específicas, inclusive. Né? E agora a questão da declaração, eu faço muito isso na empresa, eu faço isso na minha casa, eu venho orar com as minhas filhas enquanto elas estão dormindo, eu falo, Senhor, minhas filhas serão prósperas, as minhas filhas serão abençoadas, as minhas filhas serão boas pessoas, as minhas filhas serão luz onde elas passam. Então, eu declaro sobre elas. Na minha empresa, eu declaro que a minha empresa é abençoada, a minha empresa é uma empresa que é honesta, a minha empresa não lesa, os meus funcionários serão abençoados. Então, essa é uma oração que eu faço, é uma declaração que eu faço. Então, o primeiro ponto para você, se a gente for pensar como a gente se conecta, a gente pede essa sabedoria para Deus e a gente declara sobre tudo que a gente passa, desse momento de
falar, tudo é abençoado. Sim. E assim, o que você quer mesmo. Eu acho que com Deus a gente pode ser muito específico. Pode ser específico? Fala, Deus, ó, Pode. eu quero um prédio assim, XPTO, eu quero Pode. atingir tantas mil pessoas, eu quero atender tantos clientes, eu quero que o meu lucro Pode. possa... E aí, no finalzinho da oração, você fala assim: Pai, mas seja feita a tua vontade. Pai, mas seja feita a sua vontade. E aí pode cair, Cris, vê se isso faz sentido, se essa coisa que eu falo. Você já falou que o mundo cor-de-rosa existe, é isso mesmo. Pô, gente, tá aqui, vamos. Mas o que é nosso cai no nosso colo quando a gente estiver preparado. Eu sonhei, eu pedi, eu tô ali declarando, mas Deus não permite que eu tenha até que eu não esteja preparado. Faz sentido? Ele vai me dar na hora que eu estou preparado para aquilo? Faz. Faz, porque é igual um filho, né? A gente não dá um carro para um filho antes dele saber dirigir. Antes dele. Eu espero que ninguém dê antes dele ter a carta, né? Então, pela lei, a gente espera ele fazer 18 e estar preparado para aquilo. Ele ter maturidade para aquilo. Deus é assim. Ele espera a gente ter a maturidade para receber o que ele preparou para nós. Ô, Cris, e você, se você pudesse dar assim, assim, três pontos essenciais, porque vamos pensar, tudo começa com a gente, vai na troca e vem, né, na ação. Três pontos que são essenciais para a pessoa ter uma mentalidade, porque como a gente começou lá no desafio, a gente bloqueia mesmo pelo jeito que a gente foi criado. Empresário é ruim, dinheiro não presta, dinheiro é sujo, eu não quero isso. Então, quais são os pontos essenciais que a gente tem que mudar a visão? Você já trouxe vários, tá? Mas pensa assim, o que eu tenho que mudar na minha visão enquanto pessoa? Como eu tenho que olhar para a vida? Qual a forma de olhar para a vida enquanto pessoa para que as bênçãos cheguem na hora que eu tiver com a carta na mão, na hora que eu estiver preparado? Sim, eu acho que a gente entender. Aí não tem como não falar de Deus, né? Porque Deus nos criou, nós somos filhos. E se a gente enxergar Deus como pai, todo pai quer o melhor para o seu filho. Então Deus não faria nada de ruim para nós, né? Então a gente tem que entender que Ele quer nos dar, mas a gente precisa se preparar, né? Deus não vai vir aqui e vai colocar tudo na sua mão. Você precisa levantar e buscar. Né? Porque às vezes a gente também culpa Deus, fala, Deus não me deu. Não, você saiu da cadeira para buscar? Você foi fazer um curso, você foi estudar, você foi se profissionalizar, entende? Então, eu acho que tem que ter os dois lados aí. A gente precisa entender que ele vai te dar, que ele está ali no controle, te ajudando, te dando sabedoria, mas a gente tem que fazer toda a nossa parte. Você falou um ponto aí, Cris, olha, que me arrepiou o corpo aqui, e talvez seja o maior problema do mundo da chegada no dinheiro na nossa vida. Aí você traz para o teu mundo aí. Tá na página 42, 43 do meu livro. O único versículo com promessa fala de honrar pai e mãe. Sim. Senão nada na sua vida vai trazer, né? Chegará. Sim. E aí você disse uma coisa assim, ó. Nós temos que entender Deus como pai e nós como filhos. Se nós não vermos como filhos, como que a gente vai entender que o pai só quer o melhor? E quando a gente fala mal e bloqueia família, a gente não consegue acessar Deus se eu não acessar primeiro meu pai, minha mãe e minha origem. Faz sentido isso, Cris? Mas a gente precisa entender que Deus é um pai. Às vezes a gente tem dificuldade de olhá-lo assim, por relacionamentos ruins que tivemos com os pais, mas a gente precisa entender que ele é o pai, aquele pai, né? Aquele pai. Ô, Cris, e como olhar para a vida, assim, só para nós já encerramos o tempo aí, você consegue 5 minutinhos, Cris, só para a gente se Consigo. cuidar aqui? Como olhar para a vida no meio do caos? Porque às vezes é outra coisa que a gente fala muito. Até na nossa live da semana retrasada, a gente fez com o Geisler da Village. O Geisler tem 38 anos de história também. E ele fala que mundo você vive? Igual eles falam para mim, que mundo cor-de-rosa você vive? Que mundo você vive? Eu falo assim, porque às vezes as pessoas falam, está reclamando do cenário econômico. Isso. Gente, nós vamos fazer a nossa parte, independente do que está acontecendo no mundo, por Porecatu tá aí, tem que se virar, Cris. Tem 2.000 pessoas. Como Isso. olhar para esse caos? Como a gente deve olhar para esse caos e entender que está nas nossas mãos, que foi o que você acabou de dizer aqui, né? Como a gente levantar e fazer a nossa parte na Graças. previsão? É entender que a responsabilidade é nossa.
Porque é muito fácil a gente culpar o cenário, a gente culpar os outros. Assim, é cômodo, na verdade, né? E eu acho, sim, que tem coisas que fogem do nosso controle. Tem muitas, né? Tem muitas, né? Mas tem muitas que a gente consegue, sim. Então, você às vezes mudar a estratégia. Ah, tá ruim aqui? Vou mudar a estratégia. Vou te dar um exemplo. A gente passou por uma crise no setor supermercadista em 2016, que, assim, foi arrasador. Uma galera, tá? Não foi só pro Porém-Tatu, foi assim, muitos, né? Muitos. E, assim, para nós foi assustador. Aí até um momento que a gente chegou, e aí a nossa parte espiritual foi falar: Deus, até aqui fomos nós, agora daqui para frente é o Senhor. Até aqui fomos nós, daqui para frente temos o que está dentro. A nossa habilidade vai até aqui. Agora a gente conta contigo aí, né? Então, só que aí as estratégias, o que você faz nesse momento que tá ruim para todo mundo? Vai buscar, vai inovar, sai da caixa, né? Olha para fora o que ninguém tá fazendo. Às vezes é isso que você tem que fazer, né? Aí ou às vezes sair da zona de conforto no financeiro e buscar esse R$ 1 do copinho, R$ 1 do café. É esse momento, né? É o sair da zona de conforto. Tá ruim para todo mundo e isso vai validar ficar ruim para mim? Não, eu preciso sair disso, né? Ou então eu vou quebrar, eu vou ficar ruim, vou falar, tá todo mundo ruim igual? Não. Eu preciso entender que a responsabilidade do meu negócio é minha. E culpar os outros não vai mudar a realidade. Perfeito, Cris, perfeito. Porque eu falo, e o ambiente acaba com as pessoas, é um vírus, né, Cris? Uma começa, se você se deixar levar para o ambiente, você fica maluco. Porque aí Sim. quando você conversa com as pessoas que estão nesse mundo da crise, eles só falam de crise. Só de crise. Eu falo. Então, por exemplo, quando você chega, se o cliente fala do outro, da concorrência, você já nem atende, porque ele não vai dar resultado. Porque ele está focado no outro. Então, assim, acho que a Cris trouxe um ponto que é extremamente importante na inteligência financeira. O que eu posso fazer, né, Cris? É minha responsabilidade do Poricatu. Sim. Independente Trazer do para que si. tá. Trazer para si. Trazer para si. Tem mais algum ponto que você queria trazer aqui para a gente entender realmente quem está aqui na live, que está passando por maior dificuldade, que está no caos, fala, meu Deus, como eu posso mudar minha realidade me conectando comigo para ter essa inteligência e me abrir para isso? Como que eu conecto realmente com isso? Grazi, eu acho que a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento, aonde eu quero chegar, claro. A gente precisa entender que a gente precisa buscar conhecimento, conexões, que às vezes um network, uma conexão com alguém, uma palestra, um podcast, gente, isso às vezes é uma sacada, um nada que a pessoa falou, você fala, se eu mudar isso aqui, e muda, entende? Quantas vezes nossa empresa já deu viradas por coisas que a gente aprendeu com pessoas, entende? Então é entender que a gente não é dono da razão, a gente tem que ser mais flexível, mais adaptável, né? Entender que a gente tem que se ajustar à realidade do que está acontecendo, à realidade do novo mundo que está vindo aí, da tecnologia, que a gente precisa entrar, entende? A gente precisa ter um equilíbrio, né? Eu acho que o gestor ele tem que tentar. Isso é algo que eu tenho buscado muito para mim, tá? Não é tão fácil assim, que é um É o equilíbrio caos, né? no É, as todo, pessoas né? acham que é fácil, não é porque a gente tá falando que a vida da gente é um equilíbrio. Bem-vindo ao Meu mundo Deus do real. céu. Todo mundo Podia tem ser. problema, né, Cris? Tem vários aí. Eu falo que acho que hoje o que o empreendedor mais precisa, todo mundo, né, é tentar buscar um equilíbrio e entender que não adianta a gente ter uma empresa de sucesso se o resto todo não tiver bom, né? Porque não vai durar, né? A gente É não verdade. vai conseguir sustentar. Então, eu entendo sim que às vezes uma empresa a gente precisa dedicar 24 horas do seu pensamento no momento, mas isso tem que ser temporário, né? Se você precisa, como empreendedor, se dedicar apenas à sua empresa o tempo todo, pausa, pede ajuda porque alguma coisa está errada e volta e se conecta com os outros, dá uma olhada aí porque algo está errado aí. A gente precisa entender que nós temos outras áreas da vida, porque senão a gente não sustenta a nossa empresa e a nossa casa.
que eu brinco, eu falo que a gente está olhando, que a cabeça do empreendedor, ela funciona 24 horas, assim, no sentido de trazer ideias. Sim. Mas como eu tô nesse mundo, né, trazendo ideias, mas não, que você falou muito, a sua mãe fazia isso, que é estar presente, né? Nesse horário é ser mãe. Isso. Tá? Esse horário é dos meus filhos. Mesmo que eu esteja aprendendo ali na lição que eu estou ajudando a Luísa, um ponto que eu vou aplicar lá no Com Tudo. certeza. Parece que não, mas eu vou. Mas Vai. aquele momento é de mãe. Sim. Nesse momento eu sou mulher do Fábio. Nesse momento eu sou filha do seu José. Nesse momento eu sou tia. Até porque, por exemplo, você está na igreja, tem coisas que às vezes o pastor fala ali, se aplica na tua empresa, você vai lá, faz uma anotação, fala, pô, isso aqui eu vou implementar segunda-feira. E você falou uma coisa, Cris, que talvez seja, que tem tudo a ver com o ponto lá que a gente falou, que eu falei que eu vejo no seu pai gritando isso, ele é a pessoa mais humilde que eu conheço. Essa humildade de estar sempre aberta ao aprender. Tudo é aprendizado. Da hora que você entra no lugar, na vida, da hora que você acorda. Faz sentido? E com todo mundo, né? Com todo mundo. Você aprende com todo mundo. Com todo mundo. E quando a gente acha que a gente chegou lá, aí, né, vem o caos que vai cair de novo. Não tem. Olha, Cris, eu fiz uma lista aqui com várias perguntas. Não consegui fazer nenhuma, você vai ter que voltar aqui. Vamos fazer Meu Deus. Um curso de inteligência financeira. A Cristina realmente tem muitas chaves, foi como eu disse aqui. E talvez o primeiro ponto que a gente tenha que sair daqui pensando é como eu faço para dar lucro para o mundo, nessa vida e para Deus. Eu não vim aqui, né? Foi me dada a vida. Como eu pulso na vida, eu tenho que dar lucro de alguma forma. Sim, tem que ter um propósito, né? Tem que ter um propósito. E aí você falou, quando você trouxe o versículo também, de Tiago, você falou essa sabedoria. Você concorda comigo, Cris, que a gente veio aqui da ignorância para a sabedoria? Então, talvez a gente tem que estar cada dia um pouco mais sábio. Tem a ver com tudo que você falou? Sim, buscar todo dia, né? Sabedoria. Porque dia. Eu falo, gente, quanto mais eu sei, mais eu sei que eu não sei nada. E sabedoria é diferente de inteligência, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Cris, para fechar a nossa live aqui, a gente sempre termina com 3 pontos. Aqui, se vocês tiverem perguntas, podem colocar aqui. Essa live vai ficar disponível no nosso YouTube, Grazi Cavenaghi, no nosso canal no Spotify, Inspiricast, e também o resumo lá no blog, inspiração.com, no nosso blog. Eu quero te agradecer muito por ter doado vida. Eu tenho certeza que Deus se alegra porque você está pulsando na vida, você está dando o retorno que Ele espera de você, você está dando lucro, é isso que Ele espera, e acho que esse é o maior desafio para nós, nessa nossa cultura. E assim, e essa troca, eu antigamente falava que tempo é dinheiro, mas não, tempo é vida, né, Cris? Então você está doando aqui sua vida. Isso, tempo é vida. Muito obrigada. E para fechar, Cris, a gente sempre faz essas 3 perguntas. A primeira é: qual, na sua opinião, é o ponto mais importante para a vida pessoal de um empreendedor? Equilíbrio, que foi o que eu te disse ali, né? Tentar equilibrar isso tudo. Entendendo que somos um todo. Não, esse do todo, gente, é isso, a Cris. Esse nunca é para mim, né, Cris? É para mim, mas no sentido que eu sou o todo. Sim. A gente está aqui a serviço do todo. Ô, Cris, qual que é o ponto mais importante, já que a gente falou aqui que tudo na vida é relacionamento, tudo na vida é conexão. Às vezes basta uma conexão, um ponto, um cliente que muda toda a nossa história. O que é mais importante para a vida nos relacionamentos, na sua opinião? Graças. Para os relacionamentos. Comunicação clara. Nossa! Olha, é muito engraçado. Olha eu rindo aqui. Quando eu dou risada é porque eu tô rindo que a pessoa tá validando aquilo. Você sabe que a gente fazendo uns diagnósticos esses dias e a gente falando ainda ontem, eu estava junto com várias pessoas representantes do setor público e conversando com uma primeira dama e eu perguntei qual é o maior desafio? Ela falou, comunicação, né? E assim, é isso, comunicação. É no setor público, é no setor privado, tudo é comunicação. Às vezes a gente acha que a pessoa tem que adivinhar o que a gente está pensando e precisando. Tem coisa que nem se você desenhar eu vou entender. Porque você pensa de um jeito, eu penso do outro. E a gente sabe que a gente quer. E a gente quer que o outro saiba. E aí, às vezes, eu fico brava, mas a Cris não entendeu. Ô, Cris, mas vem cá. Então, por isso a comunicação tem que ser clara. É claro, nunca vai ser.
desenha. Vamos pegar relacionamento amoroso, gente. Para e pensa no teu marido, na tua esposa. Tem coisa que você vai falar e não vai entender. A falta de comunicação, ela destrói muitas coisas. Em todos os tipos de relacionamentos. E assim, não fica magoado, não, gente. Comunicação tem a ver com discutir também, não é, Cris? Com certeza, não é só conversinha. A gente pode discutir, a gente pode discordar. Ninguém tá falando em concordar o tempo todo. A gente pode discordar. E uma coisa que eu tenho sempre dito aqui, às vezes eu pergunto, a Vitória tá aqui do meu lado, ela sabe que às vezes ela até se irrita comigo, eu falo, o que você entendeu que eu pedi? Ela tá rindo, ela se irrita mesmo. Mas é porque às vezes eu dei um comando e ela entendeu outro. Sim. Então talvez esse seja o segredo. A hora que você passou, eu falo, o que você entendeu? Eu entendi isso. Pergunta pro outro. E o outro não precisa ficar chateado. Não, e ele pode ter coragem de perguntar também, né? Isso, e falar assim, ó, não entendi. Traduz isso. A gente tem que ter essa liberdade. E qual que é o ponto mais importante para o negócio, Cris? Essa mentalidade de crescimento, inovação, sair da estagnação, da zona de conforto. Né? Entender que eu posso sim e preciso, mesmo sendo o dono, o patrão, o empresário, eu preciso gerar, eu preciso produzir. Gerar, produzir. Gente, nós viemos aqui para dar lucro, gente, para o mundo. Vamos lembrar disso. Ô, Cris, muito obrigada. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente tirar a foto de capa. Sorria. Muitíssimo obrigada, Cris, pela sua participação. Nós estouramos o tempo aqui, mas ficaria o dia inteiro aqui com você, fazendo perguntas. Vamos criar um curso, Inteligência Financeira e Espiritualidade. Aí a gente vai a fundo no financeiro. E aí, gente, aí a gente está com a maior expert aí, como a Cris falou. A gente tem que ser, cada vez mais olhar para dentro e ver qual que é a nossa expertise. Não adianta eu querer ser a Cris, porque eu nunca vou ser. A Cris é única, a Grazi é única, entender que cada um tá onde tem que estar. Tem sorte, Cris? Tem muito trabalho. Muito trabalho. Muito obrigada, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Divulguem essa live. O nosso único propósito aqui é construir realmente um mundo melhor por pessoas melhores. Quem tem na próxima semana? Vi que quem vai estar com a gente? A Paty Gattoni. A Paty é Relações Públicas de várias pessoas em São Paulo. É uma pessoa realmente incrível. Vai trazer um pouquinho para a gente aí desse mundo dela. Porque aqui a gente tem vários temas, Cris. Isso é diferentes. Bom. Isso é bom. E a Paty vai precisa aprender de tudo. De tudo. A Paty cuida de um dos maiores cozinheiros aí, do Jacan, tá sempre ali junto, e ela vai falar sobre marketing de influência, como transformar seguidores em amantes da marca. A Paty faz parte da minha história, importantíssima. Assim, eu fico muito feliz. Na próxima é do Guto Covise, da Bela Capri. Então a gente tá assim, todo mundo tá aqui doando vida e a gente quer realmente que essa live possa cumprir o nosso propósito, que é construir um mundo melhor por pessoas melhores. Eu agradeço imensamente a você, Cris. Sábado a gente também está aqui no Fechando a Semana, onde eu leio a minha coluna no jornal para a gente refletir e começar a semana um pouco mais sábio dentro do meu maior laboratório. Lembrando, né, Cris? A gente não trouxe respostas, a gente só está aqui compartilhando. Cada um que valide no seu laboratório. Sim. E toda segunda-feira também a gente tem as nossas séries aqui. A gente entrou numa série nova, as bases para empreender na vida e nos negócios com mais saúde e felicidade. Essa semana a gente começou com o Sonhe, Planeje e Solte, né, Vi? Que é a primeira aula. Então a gente tem uma série aí, 2 temporadas, então toda segunda-feira estamos juntas. Cris, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Que a sua inteligência financeira, que o dinheiro chegue cada vez mais. E que a rede tenha 5 mil, 10 mil, 20 mil funcionários. Amém. Possa ser bênção na vida de muitas pessoas. Muito lucro na vida. Beijo no coração de vocês. Obrigada, Cris. Tchau, tchau.